Será que você pode dar um abraço bem forte para essa pessoa que está do seu lado? Dê um sorriso para ela, dê um sorriso para ele aí. Convide ele para adorar Jesus Cristo nessa noite. Você sabe, cante. Minhas lamparinas, vamos lá, estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Cante. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Diga isso. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Você pode levantar suas mãos o mais alto que você puder e soltar sua voz. Diga. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Cante. Minhas lamparinas estão acesas. Cante isso a Ele. Estou te esperando. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Que era lindo assim. Olhe pra Ele nessa noite, cante. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo e nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. E que era lindo. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Tem fogo. Tem fogo.
minhas vestes brancas. Cante isso a Ele. Estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei. Vamos mais alto, igreja, cante. Estou só te esperando. A Ele a glória, pra sempre, amém. Será que você pode dar o seu melhor a Jesus? Levante sua voz e cante. A Ele a glória, a Ele a... A Ele a glória, pra sempre, amém. Mas você pode aplaudir a Jesus essa noite, Ele é digno. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nessa noite. Vem tomar nossos corações nesse lugar, Jesus. Vem tomar nosso interior nessa noite. Nós somos teus, completamente teus. E me mostrou o rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro
pro seu povo. Levante seus olhos ao Senhor e cante. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. E me mostrou o rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Levante suas mãos e cante isso. Nunca mais, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais e nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Cante Maranata. Vamos lá, um pouco mais alto, diga Mara. Ele está aqui nessa noite. Oh, oh, Maranata, Maranata, ora vem. E Maranata, e Maranata. Um pouquinho mais forte, vamos. E Maranata, oh, Maranata, ora vem. Maranata, e Maranata, Maranata, e Maranata, e Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, fiel. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, e volta pra mim, e volta pra mim. Quantos apaixonados cante isso? Eu te amo, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, e volta pra mim, e volta. Maranata, e Maranata, ora
Foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora. Eu estou esperando. Eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Ele pode dizer fiel, fiel e verdade. Foi tu que prometeste. Eis que veio sem demora. E eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Diga fiel e verdadeiro. Foi tu que prometeste. Eis que veio sem demora. Eu estou esperando. Eu estou esperando com coração ardente. E volta logo, vem agora. Recebe a cura, recebe a unção. Vamos! Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Levante sua voz e cante. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, mais alto diga, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Cante minha vida. A minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os teus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga.
nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Cante! E nunca apagará, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, e nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. Declara a minha vida e a minha vida Ele governa. E a minha vida, e a minha vida Ele governa. Levante suas mãos e cante esse amor. E esse amor veio a mim, com os teus olhos em chama. Eu perguntei sobre os teus olhos, Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, e nunca apagará, não, não, não. Meu Deus, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, e nunca é vencido. Levantamos o teu nome, levo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes. Mais uma vez. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Olhe para Ele, cante. E Ele vem saltando, e Ele vem saltando sobre os montes, e sobre os montes, Yeshua. Yeshua.
nome, Yeshua, Yeshua. Amém. Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que bom estar aqui com vocês. Algo que não está dito ali, mas que me faz ficar ainda mais feliz de estar aqui com os irmãos, é que o lado materno da minha família é todo aqui de pertinho, de Birigui. Então eu tenho raízes nessa terra aqui, né? Terra boa, graças a Deus. Meus irmãos, como é bom estar com vocês e como é bom ter esse tempo de adoração a Deus, focado no nosso desejo de encontrar com o nosso Senhor. Vocês repararam como as músicas falavam disso? De Maranata, de nos encontrarmos com Ele. E eu quero falar sobre isso com você hoje. Eu quero falar sobre nós encontrarmos com Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, que nesse momento, ó Pai, a Tua palavra venha aos nossos corações, trazendo transformação e nos aperfeiçoando no amor de Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21. É um texto bem conhecido, talvez alguns de vocês tenham até decorado, né? Mas João 14, 21. João 14, 21. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, enquanto eles estavam reunidos ali, antes de Jesus ir para a crucificação. João 14, 21, diz assim a palavra de Deus: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Amém? Palavras do nosso Senhor Jesus. Eu não costumo fazer isso que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer hoje. Não costumo fazer, mas vou fazer hoje. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim: eu preciso de você porque eu preciso de Deus. Fala aí. Agora vai para o outro lado. Isso aí. Gostei, eu acho que eu vou fazer mais isso, viu? Eu preciso de você porque eu preciso de Deus. Essa frase pode parecer estranha. Nós temos uma mentalidade individualista no nosso tempo que nos faz querer muitas vezes nos relacionar com Deus de maneira individual. Eu e Deus, não é? Especialmente quando nós acumulamos frustrações na nossa convivência de igreja. E nós temos várias. Quem é crente há mais tempo, com certeza colheu nesse tempo de fé e de convivência eclesiástica experiências positivas, mas outras não tão agradáveis assim. Frutos bastante visíveis, mas também marcas não menos visíveis. Testemunhos de cura, mas também cicatrizes. E isso vai se acumulando às vezes. E vai nos colocando numa tentação de que eu quero viver minha espiritualidade com Deus diretamente, sozinho, só eu e Deus. Só que aí a gente vai para a Escritura, e a Escritura mostra um outro caminho. Ela não nos ensina a nos isolarmos, ela nos ensina a viver em comunhão. E mais do que isso, ela não diz que a comunhão que nós temos uns com os outros é apenas uma afinidade. Ela diz que a comunhão que nós temos com os outros é uma bênção de Deus, é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. Para quem quiser usar essa palavra, eu acho que ela é muito apropriada.
a comunhão que nós temos uns com os outros é um milagre. É Deus realizando isso, é espiritual, é espiritual. E eu acho que não tem maneira de nós abordarmos essa questão de forma mais completa do que olhando especialmente para os escritos do apóstolo João no Novo Testamento. Porque os escritos de João no Novo Testamento estão entre os escritos mais tardios do Novo Testamento, sabia disso? O Evangelho de João é o último evangelho escrito. O Apocalipse é um dos últimos livros em ordem cronológica da redação, além de ser o último livro também no que nós chamamos de ordem canônica, né, o que está no final da Bíblia. As cartas de João são cartas também posteriores, possivelmente posteriores ao próprio Evangelho. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que 1 João foi escrito para explicar um pouquinho o Evangelho de João. Tanto que eles começam de maneira parecida. Os escritos de João estão no final. Mas o que isso significa? Por que isso influencia na minha leitura da Bíblia? Porque isso faz com que o público original de João seja um público bem mais parecido com a gente. Não tanto assim nas nossas formas de vida. Eles não tinham lá smartphone e tal, né? O pregador na igreja lá de João, a gente entende pela tradição cristã que João viveu muito tempo na igreja de Éfeso. O pastor lá em Éfeso não precisava ficar disputando com os jovens que estavam ali olhando no WhatsApp enquanto ele pregava, eu tenho certeza que não. Mas ele tinha uma coisa que se assemelhava muito àquelas congregações que recebem os escritos joaninos das nossas congregações. Eles, como nós, não viram Jesus encarnado. Eles não viram Jesus encarnado. Assim como nós não vimos também. E João tem essa preocupação muito firme no seu evangelho. Porque ele viu, e ele é possivelmente o último dos apóstolos, ele morreu por último, possivelmente ele era também o mais jovem de todos, quando foi chamado, e também foi o que viveu mais tempo, morreu provavelmente perto do ano 100, 70 anos depois do ministério de Jesus, lá para frente. E João, tanto é que no final do Evangelho de João, depois você vê na sua casa, não vou ficar abrindo aqui que eu vou falar um monte de texto hoje, tá? Então aí você vai para, quando eu falar, vai para esse texto, aí você vai. Mas depois você olha na sua casa, no final do Evangelho de João, tem uma conversa lá de Jesus com Pedro, em que tem aquele negócio, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, sabe aquela história? Aí tem uma hora que o texto fala assim, e atrás deles vinha o discípulo que Jesus amava, que é João. E aí Pedro fala assim, e quanto a este? Aí Jesus fala, o que você tem com ele? E se eu quiser que ele não morra? Aí João escreve, foi isso que Jesus disse, e se eu quiser que ele não morra, e não, ele não vai morrer. Porque João viveu tanto tempo, que começou a correr entre as igrejas a ideia de que ele não ia morrer, todos os apóstolos morreram e ele continuou vivo. Tem umas tradições cristãs, inclusive, não está na Bíblia, tá bom? Não acredita como anedota, né? Ou não acredita, também não importa. Mas que diziam que tentaram matar João várias vezes e não conseguiram. Até que um dia conseguiram, mas demorou, né? Tentaram várias vezes e não conseguiram. João é uma testemunha ocular de Jesus, ele andou com Jesus, ele conhecia Jesus, ele tinha intimidade com Jesus, e está falando para uma igreja que não tem. E é por isso que João começa o Evangelho, e ele fala assim, lá no primeiro capítulo, o verbo se fez carne, habitou entre nós vimos a sua glória, como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos. Por isso que lá em 1 João, na sua primeira epístola, ele fala, o verbo da vida que os nossos olhos viram e nossas mãos apalparam. Ele está falando o tempo todo que ele viu Jesus. Ele está falando o tempo todo que ele é uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Só que ele não para por aí. Sabia que João é o único evangelista que registra a história de Zaqueu? A história de Zaqueu, oh meu Deus. A história de Tomé, estou ficando doido. É o único, não é a história de Zaqueu, é a história de Tomé. Sabia que ele é o único evangelista que registra a história de Tomé? Você lembra lá da história de Tomé? Tomé é avisado de que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, aí que Tomé fala, se eu não ver com os meus olhos e não tocar com as minhas mãos nas suas feridas, eu não crerei. Aí Jesus aparece para Tomé. Aí Tomé olha para Jesus e fala, meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus fala, porque viste, creste?
Bem-aventurados os que não viram e creram. Aí toda vez que alguém tem alguma dúvida na igreja, a gente fala, ê Tomé, né? Ê Tomé. Mas espera um pouquinho. Primeiro, eu vou defender Tomé aqui, tá bom? Advogado de Tomé. Vou defender Tomé aqui. Primeiro, Tomé só pediu o que os outros discípulos tiveram. Porque quando Jesus aparece a primeira vez, Tomé não está com eles. Eles viram, eles tocaram. E Tomé não. Ele só pediu o que os outros discípulos tiveram. O que talvez faça com que Jesus esperasse que Tomé cresce sem ver. E não esperasse tanto dos outros. Segunda coisa, e essa é a mais impressionante. Tomé é a primeira pessoa que chama Jesus de Deus. E que adora Jesus como Deus. Porque quando ele vê Jesus ressuscitado, ele fala, meu Senhor e meu Deus. Defendi bem Tomé? Todo mundo devoto de São Tomé. Agora estou brincando, gente, estou brincando. Tomé, ele viu, mas o mais importante não é essa história. O mais importante, meus irmãos, é que Jesus olha para ele e fala, bem-aventurados os que não viram e creram. De quem Jesus está falando? De nós. Jesus está falando de nós, e Ele está dizendo que nós não estamos em desvantagem em relação aos apóstolos. Nós não estamos em desvantagem em relação aos apóstolos, porque nós somos bem-aventurados, crendo sem ver. Outra coisa, vou insistir nessa tese aqui ainda. No Evangelho de João, toda essa sessão aqui começa no capítulo 13, tá? Essa parte que eu li aqui, ela começa lá no capítulo 13, no versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí ele reúne esses discípulos lá naquele lugar que ele mandou separar. Ele lava os pés, e do capítulo 13 até o capítulo 17 é uma cena só. Eles estão no mesmo lugar, Jesus com as mesmas pessoas, e todos os discursos de Jesus estão no mesmo lugar. A gente separou em 4 capítulos, mas está tudo junto. No capítulo 17, Jesus encerra esse encontro com uma oração, que nós chamamos de oração sacerdotal. E nesse capítulo 17 ele fala assim, eu oro não somente por estes, mas por aqueles que crerão através da pregação destes. De quem Jesus está falando? De nós, que cremos através da pregação deles. Entendeu? Então João está tentando falar para uma igreja que não viu Jesus encarnado, como eles vão encontrar Jesus, onde eles vão ver Jesus. E ele está falando para a gente, onde nós vamos ver Jesus. É isso que ele quer passar. Então ele diz, Jesus diz, e ele registra, aqui no capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Ele revelar-se-á, ó, meus óculos aí, gostou? Ele revelar-se-á àqueles que obedecem os seus mandamentos. Então, como é que a gente quer encontrar Jesus? Na obediência dos seus mandamentos. Como é que nós vamos encontrar com Jesus ressurreto? Na obediência dos seus mandamentos, guardando os seus mandamentos. Amém, meus irmãos? É isso que o texto está falando, não é? Acho que não temos dúvida, né? Esse versículo está bem claro. Mas tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, que essa obediência do mandamento, ela tem tudo a ver com amor. Tem tudo a ver com amor. Aí você fala assim, parece meio frouxo, né? Amor, né? Amor. Como assim? Porque ele fala, ó, quer me amar? Guarde os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Mas se você me ama, você também é amado pelo meu Pai. Eu também te amo. É uma relação de amor. Mas veja bem, essa é a ideia de Deus para o seu povo, desde que Ele deu os mandamentos para o seu povo. Um dos nossos erros ao ler a Bíblia é ignorar a relação que nós temos com Deus. Muitas vezes a gente trata a Escritura, a doutrina, a teologia, despersonalizando Deus. A gente tira de Deus o caráter pessoal dele e transforma Deus em alguma coisa que não é uma pessoa. Por exemplo, a gente transforma Deus numa regra, a gente transforma Deus numa doutrina, a gente transforma Deus num sistema de recompensa. Eu faço, Ele devolve.
Tem gente que fala que transforma Deus num caixa eletrônico, né? Se eu pôr a senha certa, Ele vai cuspir um dinheiro para você. A gente vai transformando Deus nessas coisas que não é gente, que não é pessoa. Mas Deus é pessoa, Deus é pessoal. Essa é uma grande marca do cristianismo. Nós acreditamos num Deus pessoal. A gente não crê num Deus que é uma energia, que é uma regra. Ele é uma pessoa. Nós acreditamos num Deus pessoal. E se nós acreditamos num Deus pessoal, aquilo que está escrito aqui na Escritura tem a ver com um encontro pessoal com Ele. Então quando Deus vai lá no Antigo Testamento, se encontra com o povo de Israel, chama Moisés para cima do monte, dá para ele a lei, esse povo desce, esse Moisés desce, fala com o povo e dá a lei para o povo. O objetivo de Deus não era que esse povo fosse um povo que seguisse uma cartilha. O objetivo de Deus é que esse povo fosse um povo que andasse com Ele. Andasse com Ele, esse era o objetivo. Isso aqui é a maior prova disso? É que tem 10 mandamentos lá nas tábuas da lei, né? Mas lá em Deuteronômio, tem o mandamento fundamental, principal, que Jesus falou que é o maior mandamento. Quem lembra qual que é? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus. Amar a Deus. Vamos pensar um pouquinho nisso. Os 10 mandamentos lá: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não carregarás o nome do seu Deus em vão. O verbo lá dá essa ideia de carregar, tá? Não tomarás o nome do seu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. E vai os mandamentos todos. Nenhum lá fala de amor. Mas o objetivo, o maior mandamento, aquele que reúne tudo, é amar a Deus. Amor é relação. Amor é relação. E é louco, porque a gente acha que o amor é uma relação que não se sustenta no mandamento. Imagina lá, Davi, no dia do seu casamento, está lá o Davi e a Ju lá, para se casar. Aí o pastor fala assim: Davi, por que você ama a Ju? Aí o Davi responde: porque ela mandou. Eu não faria esse casamento. Eu não faria esse casamento. Que sentido faz a gente falar que a gente ama a Deus porque Ele mandou? Faz algum sentido? Mas Ele mandou. Qual que é a noção? Qual que é a ideia? Como é que pode isso? Pode por o seguinte: nós fomos criados para essa relação. Nós fomos criados para esse vínculo. E nós estamos nos distanciando desse vínculo naquilo que é chamado pecado. Nós nos afastamos de Deus no pecado. Nós nos rebelamos de Deus. Nós somos criados para viver em amor com Deus e nós nos afastamos disso. E a melhor graça, a melhor maravilha que pode acontecer na nossa vida é nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Estão entendendo? Se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, a nossa vida vai estar tão completa de sentido, porque todas as coisas entraram no lugar, inclusive todos os amores entraram no lugar. A história que eu conto para tentar exemplificar isso é a seguinte: imagina um cara que ama Coca-Cola, ok? Essa mensagem não está sendo patrocinada, tá? Ama Coca-Cola, o cara ama Coca-Cola. Ama refrigerante em geral, mas Coca-Cola ele ama mais que tudo. Aí ele vai no médico. Ele está com uma doença que ele não sabe o que é. Ele vai no médico. O médico fala assim: é o seguinte, deixa eu te falar bem sério agora. A próxima vez que você botar um gole de Coca-Cola na boca, uma gota que seja, você vai morrer. Não pode, acabou. Não pode mais. E Coca Zero? Não pode. E Pepsi? Pode ser? Não, não pode. Pode algum refrigerante? Não pode nenhum. Nem Paulistinha, não pode nenhum. Nenhum refrigerante. Aí ele sai de lá triste, né? Aí vai viver a vida dele. Só que ele estava acostumado a tomar Coca-Cola todo dia. Vai ser difícil ou vai ser fácil? Difícil, né? Cada dia uma dificuldade, cada dia uma complicação, cada dia mais difícil. Mas o mandamento é: bebe água, não bebe Coca-Cola. Aí, retorno com o médico, um mês depois, volta lá. Chega no médico, o médico olha para ele e fala: olha, eu vi que você não tomou Coca-Cola, que você está aqui vivo, né? Mas eu tenho uma ótima notícia para você, uma notícia maravilhosa. Surgiu um tratamento que você toma um comprimido e a partir desse momento que você tomar esse comprimido, a água vai te dar o mesmo prazer de quando você bebia Coca-Cola. O mesmo prazer. Você vai tomar água, vai parecer que você está tomando Coca-Cola, só que com os efeitos da água. Vai te hidratar, vai equilibrar aí seu corpo. Você nem vai sentir falta de Coca-Cola mais.
Pergunta: não é a melhor coisa do mundo para ele isso? Ele agora vai tomar um negócio saudável, que resolve o problema de antes, ele não vai precisar do que ele gostava antes, e ele vai ter o mesmo prazer e mais ainda, porque agora é saudável. É isso que significa quando Deus manda a gente amar Ele. É assim, o prazer que você tem no pecado, tenha em Deus. Por isso que é um mandamento, não é um mandamento de ódio, não é um mandamento de obrigação, é um mandamento de dizer, você está perdendo a vida, entregando para qualquer coisa, quando você deveria estar ganhando a vida me amando. Não é porque Deus está carente, precisando do nosso amor, é que nós estamos carentes, nos afastando do amor dEle. Então Ele manda que nós os amemos. E aí Jesus fala, como é que a gente ama Ele? Guardando os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aí nós lembramos, perguntei para vocês o maior mandamento segundo Jesus, qual que era mesmo? Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas naquela história que ele encontra o mestre da lei, o cara fala de um segundo mandamento também. Qual que era? Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, está lá em Deuteronômio. Amar ao próximo como a ti mesmo, está lá em Levítico. Os 2 mandamentos que resumiriam a lei inteira. Inclusive, se você pensar bem, os 10 mandamentos estão organizados mais ou menos assim, né? 4 mandamentos de amar a Deus, 3 mandamentos de amar algum ser humano ali, né? Alguém já explicou e está corretíssimo de que na verdade todos eles são sobre amar a Deus, né? Mas que alguns são direcionados para o próximo. Só que isso tem um problema, gente, isso tem um problema, quando a gente faz 2 mandamentos, um amar a Deus e um amar ao próximo. Qual o problema? O problema é que vai ter uma hora que você vai ter que escolher, não é? Você já teve essa experiência? Eu não vou citar nada de igreja não, eu vou olhar para uma experiência da Bíblia. Jesus Cristo uma vez se encontrou com os mestres da lei, e ele falou assim, olha, vocês têm um problema, é sobre vocês que o profeta Isaías falava. A sua boca fala, os seus lábios falam, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoras ensinando doutrinas de homens. E qual que era a treta de Jesus ali com eles? A treta era a seguinte, Moisés mandou que vocês cuidassem dos seus pais, honrai o pai e a mãe. Mas vocês pegam o dinheiro de vocês, levam no templo, entregam como oferenda para o templo, voltam para os seus pais e falam, aquilo que eu devia para vocês foi entregue no templo como corbã, então eu não devo nada mais a vocês, eu amei a Deus mais do que a vocês, meus pais. E aí vocês abandonam seus pais na pindaíba, e lembra, não tinha aposentadoria, INSS, nem previdência privada, tinha nada disso. Os pais ficavam na pindaíba mesmo. Se os filhos não cuidassem dos pais quando eles não tinham idade para trabalhar, eles iam mendigar ou se prostituir, essa é que é a história. E os filhos faziam isso porque diziam que amavam a Deus mais do que o próximo. Jesus já começou dando com os 2 pés no peito nessa história. Mas isso acontece direto, isso acontece na igreja. Agora eu vou dar exemplo de igreja também. Vou dar exemplo de igreja também. Você tem um compromisso, mas tem alguém precisando da sua ajuda. Aí você fala, mas eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho que ensaiar lá no louvor. E larga o cara lá sofrendo, agonizando, sei lá, né? Acontece essas coisas, não acontece? Ou quando 2 pessoas marcam no templo, né? 2 ministérios marcam no templo a atividade ao mesmo tempo, né? Aí briga, quebra o pau, arranca rabo, não sei o que lá e tal, e cadê o amor ao próximo e a Deus? Some. Mas não, eu estou tentando fazer o que Deus pede. Às vezes a gente coloca o amor a Deus acima do amor ao próximo, e isso gera um problema. Mas Jesus não falou que está acima mesmo? Esse é o maior mandamento, e o outro semelhante a esse, amar o próximo, um não é maior que o outro. Ele disse isso antes do fim, antes da sua morte. Porque aqui, meus queridos, é o último encontro de Jesus com seus discípulos, começou no capítulo 13. No capítulo 14 ele falou, vocês têm os meus mandamentos, os guardem, este é o que me ama. Só que no capítulo 13, ele disse quais eram os mandamentos dele. Você lembra qual era o mandamento dele? Capítulo 13, versículo 34. Agora você abre aí, esse aí você vai. É uma página só, tá bom? Só virar a página para trás. João 13, 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Eu fico pensando, toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando que devia ter algum discípulo ali mais dado à lei. Mateus, talvez, né, que o pessoal acha que Mateus era um cara que entendia muito da lei, por causa como era o seu evangelho, sempre ele fala no seu evangelho, né, para cumprir o que estava escrito e tal, né. Ou Natanael, que Jesus fala que é um hebreu em que não há dolo nenhum, né, talvez esses mais entendidos da lei.
ouvindo Jesus falar assim, eu te dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, tenha pensado assim, não é muito novo, né? Levítico 19 já falava isso. E também está faltando uma parte, porque ele falou de amar o próximo, mas cadê amar a Deus? Meus irmãos, vou te falar um negócio. A quantidade de vezes que eu já falei sobre amar o próximo, e alguém falou assim, mas e amar a Deus? Vamos lá. Com certeza ninguém perguntou a Jesus lá se não estava escrito, mas ele explica isso, ele resolve isso no capítulo 14. E o amar a Deus? Quem tem os meus mandamentos e os guarda me ama. Senhor, mas qual é o seu mandamento? Eu já falei, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele pegou os 2 mandamentos e juntou num só. E eu posso te dizer uma coisa? Todos os autores do Novo Testamento entenderam isso. A gente aqui não entende. Eles todos entenderam isso. Todos entenderam isso. Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 1, ele fala assim: se vocês se purificaram pela obediência à verdade, que nos leva ao amor fraternal, então amem-se uns aos outros sem falsidade. O que Pedro está falando? A palavra da verdade tem por objetivo nos levar ao amor fraternal. Pedro. Tiago, na sua epístola, fala que nós devemos guardar o mandamento do reino, que é amar o próximo. Tiago. João, eu já falei aqui, mas daqui a pouco eu falo de novo. Agora Paulo, já que a gente gosta tanto de Paulo, né? Tem um monte de carta, a base da nossa teologia mais protestante evangélica. Paulo fala assim em Romanos: aquele que ama, cumpre a lei. Fala assim em Gálatas: todos os mandamentos se resumem em um só: amar o próximo. Todos os autores do Novo Testamento entenderam isso. Agora João entendeu isso mais ainda. Em 2 João, João fala assim: eu dou a você, senhora, né, que ele está escrevendo, eu ainda acho que ele está escrevendo para uma igreja, tá? Recentemente surgiram os teólogos aí dizendo que talvez fosse uma mulher mesmo, chamada Electa, né? Mas eu ainda acho que é a igreja eleita, a senhora eleita é a senhora eleita igreja, tá? E é a interpretação mais corrente, essa da senhora electa, ela é mais recente. João está escrevendo para essa igreja falando assim: eu escrevo a você um mandamento que não é novo, é o mesmo desde o princípio, que amemos ao próximo, que amemos uns aos outros. E esse é o amor, que guardemos os mandamentos. E esse é o mandamento, que vivamos em amor. Pode olhar lá, 2 João 5 e 6, versículo 5 e versículo 6. Eu dou um mandamento para vocês que não é novo, que amemos uns aos outros, e o amor é esse, que guardemos o mandamento, e o mandamento é esse, que vivamos em amor. É quase que ele fala assim: o amor é o mandamento é amor. Mas ele não vai só até aí. Ele chega lá em 1 João capítulo 4 e fala: amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, Deus é amor. Aí beleza, vamos voltar lá no que eu falei no início. O que João está preocupado mesmo? Como eu vejo Jesus hoje, certo? É isso que ele está preocupado. Aí ele escreveu aqui: se obedecemos os seus mandamentos, o Senhor se revelará a nós. Amém. E qual o mandamento? Que amemos o próximo. Mas olha só que interessante. Vai lá para o capítulo 1 do Evangelho de João. João capítulo 1. Versículo 18. João 1, 18. Lembra lá, João viu Jesus, e aqueles que estão lendo o seu evangelho não. João 1, 18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Em outras palavras, o que João está falando é o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas quando a gente viu Jesus, a gente conheceu Deus. Entendeu? É isso que ele está dizendo. E quando ele está falando quando a gente viu, é com o olho mesmo, porque ele viu de fato com o próprio olho. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito o revelou a nós, ou fez conhecido. Agora, vai lá em 1 João, capítulo 4. Vai lá para frente na Bíblia, lá para o final da Bíblia.
1 João, capítulo 4. Abriram aí? Hoje em dia, tudo com Bíblia no celular, não faz mais barulho de folha quase, né? Ai, obrigado. Obrigado, Zeu. A gente nunca sabe quando o pessoal chegou, né? 1 João capítulo 4. Às vezes podia botar nos aplicativos de Bíblia um alarme assim, né? Tipo do iFood, né? Fazer um negócio assim. Não é patrocinado, viu, gente? De novo. Mas botar assim, achou? Né? Um negócio assim, né? A gente sabia que o pessoal achou, né? 1 João capítulo 4, versículo 12. Olha o que está escrito aqui. Ninguém jamais viu a Deus. O mesmo autor falando a mesma coisa. Como é que está lá no Evangelho? Mas o Deus unigênito revelou a nós. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Você está entendendo isso aqui? João está dizendo, eu vi Jesus. E quando eu vi Jesus, eu conheci a Deus. Mas você não está em desvantagem. Porque bem-aventurado quem não viu e creu. Inclusive naquele texto lá de Tomé, João ainda escreve assim, eu podia falar muitas coisas sobre Jesus, mas essas coisas que eu escrevia para que vocês creiam e crendo tendo a vida eterna. Ele está dizendo, olha, para vocês que não viram mesmo, aqui está suficiente. Então assim, galera, eu vi. E quando eu vi Jesus, eu vi Deus. Vocês não viram, mas vocês não estão em desvantagem. Quem não viu e creu, ok. Não está em desvantagem. Só que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito revelou a nós. E se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Significa que a revelação de Jesus na encarnação, revelado lá em João capítulo 1, se faz presente entre nós com o mesmo poder e glória quando nós amamos uns aos outros. Glória a Deus por isso. E aí, meus irmãos, eu fico doido de pensar que não é por isso que nós somos conhecidos como cristãos. Se a gente sair pela Bíblia com uma câmera na mão e perguntar o que é um cristão para você, dificilmente ele vai falar que é alguém que ama como Jesus, não é? A gente é marcado por muitas outras coisas e não por isso, mas Jesus disse que se nós amássemos uns aos outros, assim o mundo saberia que nós somos seus discípulos. E eles não sabem que nós somos discípulos porque essa não é a nossa marca. Mas é mais profundo que isso. Lembra que eu falei que a comunhão que nós temos é uma graça de Deus? O amor que nós temos uns pelos outros, a comunhão que nós temos uns pelos outros é mais do que a graça de Deus. É Deus mesmo entre nós. E é por isso que eu pedi para você olhar para o seu irmão e falar, eu preciso de você porque eu preciso de Deus. Porque se nós não tivéssemos uns aos outros para amarmos, não teríamos essa presença de Deus entre nós. Às vezes eu vejo algumas igrejas, antigamente a gente cantava esse cântico, não sei se a gente ainda canta, de vez em quando eles põem lá na igreja lá, e eu confesso que eu não gosto muito, viu, Davi? Você que é da minha geração, assim, de batistão, né? Mas aquele cântico que fala, no meio dos louvores Deus habita, sabe? Isso aí está na Bíblia, ok? Essa parte eu gosto. Só que na Bíblia, o que está dizendo isso? Que quando fala que Deus habita no meio dos louvores, não está falando que quando eu louvo, Deus aparece. Ele está falando que Deus, onde Ele habita, Ele está sempre louvado. No meio dos louvores Ele habita, entendeu? Mas essa música fala, no meio dos louvores Deus habita. Esse é o prazer cumprido que nos diz. Então é só cantar, é Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Parece que, se eu cantar, Deus vai aparecer. É o Deus caipora, né? Eu assovio, Ele aparece. Mas Jesus fala da presença de Deus entre nós. Ele não fala que a gente cantar Ele aparece, não. Ele fala que é quando nós amamos uns aos outros. Ele se revelará a nós. João fala que quando nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E às vezes a gente acha que Deus está entre nós, mas é só emoção. Mas quando nós amamos uns aos outros, é para além disso. É Deus mesmo entre nós. E é óbvio, e eu tenho certeza que alguns dos irmãos estão com essa preocupação, e eu já quero desvencilhá-la, porque nós estamos unidos no amor e na fé também. Nós temos a mesma fé. É óbvio que eu não estou falando do amor meramente um sentimento do coração, gostar muito de alguém. Eu estou falando do amor bíblico. Como Dietrich Bonhoeffer fala no seu livro Vida em Comunhão, só Cristo nos mostrará pela sua palavra o que é o amor. É o amor que nós conhecemos pela palavra de Cristo. Não é qualquer amor. Às vezes a gente acha que o amor é só passar a mão na cabeça, né?
Pensa comigo, imagina que tem uma criança brincando, subindo numa árvore. Uma árvore baixa, não é tão perigosa. Subindo numa árvore. E está lá o pai e a mãe ali olhando e vendo a criança brincando enquanto, sei lá, chupa uma manga, não sei, estão fazendo alguma coisa lá vendo a criança. De repente a mãe olha e vê uma cobra na árvore, se aproximando da criança. E a mãe fala: filho, desce dessa árvore agora. Aí o filho fala: não quero. Aí a mãe fala: ai, eu não consigo falar não para ele. Ele é tão fofo, eu amo tanto ele, deixa ele lá. Isso é amor? Isso não é amor, isso é responsabilidade no mínimo, né? Crueldade no máximo. O amor talvez seja arrancar o moleque da árvore com ele chorando, esberreando, sei lá, mas é amor. Aquilo que os americanos chamam de tough love, né? O amor duro. Tem amor que é duro. Tem o amor da reprimenda, da demonstração, tem mesmo. Mas todo ele deve ser movido pelo amor, e mais do que isso, toda a nossa prática na igreja deve ser movida pelo amor. E não só pelo amor a Deus, mas pelo amor a Deus através do amor ao próximo, porque Jesus Cristo uniu essas duas coisas numa só. A gente quer encontrar Jesus, como nós falamos, nós queremos ver Jesus, nós queremos nos encontrar com Jesus mesmo, nós queremos a revelação de Cristo. Será na manifestação do amor de Deus entre nós. E isso envolverá um arrependimento profundo do nosso pecado, porque o que nos afasta uns dos outros é a carnalidade. O que nos cria divisões e maldade é a carnalidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala muito de liberdade. E chega uma hora que ele fala assim: foi pela liberdade que Cristo os libertou, mas não usem da liberdade para dar lugar à carnalidade. Por quê? Porque você está saindo de uma escravidão para outra. A carnalidade também é escravidão. E aí ele caminha um pouco e depois ele fala assim: façam-se servos uns dos outros pelo amor. A palavra servo ali é escravo. Ele fala: não seja escravo da lei, não seja escravo da idolatria, não seja escravo da carnalidade. Agora você sempre vai se prender a alguma coisa. Dentre tudo que você pode escolher, escolha prender-se ao próximo por amor. Escolha servir o próximo com amor, senão você vai servir qualquer outra coisa e não a Deus. E é ali que ele fala: todo mandamento se reúne num só: amar o próximo. Amém, meus irmãos? O desafio para nós então é viver assim. E nós precisamos constantemente confessar os nossos pecados, especialmente aqueles que nos colocam em oposição aos nossos irmãos, que colocam em oposição as pessoas. Nós devemos ser pacificadores, reconciliadores, enquanto for possível, no que depender de você, tende paz com todos os homens. Nós não somos os que rompem, nós somos os que reúnem, os que reconciliam. Então nós confessamos a nossa carnalidade a Deus, o nosso ódio a Deus. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos lá, presta atenção aqui todo mundo. Agora você, pensa numa pessoa que você odeia. Se você conseguiu pensar em alguém, você já está em pecado. Porque a Bíblia não te dá autorização para odiar ninguém. Ela não te dá nenhuma autorização para odiar ninguém. Então você tem que confessar. Você tem que confessar, você tem que se livrar disso. Você precisa colocar isso aos pés de Jesus Cristo. E você precisa levar seu coração a Jesus e falar: Senhor, o meu coração não ama como o Senhor, mas eu quero amar como o Senhor. Sabe aquela música que a gente canta? Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com seu perdão. É isso! Aí a gente canta isso e sai pé da vida com o irmãozinho lá, que sei lá, fez alguma coisa que eu não gostei. Não pode, gente. Se a gente guarda algum ódio no nosso coração, a gente tem que colocar diante de Deus. A gente tem que aprender a perdoar. A gente tem que aprender a deixar essas coisas ir embora, porque estas coisas estão nos impedindo de experimentar da plena presença de Deus entre nós. E se eu devo desejar a Deus mais do que qualquer outra coisa, não bote na boca essa Coca-Cola estragada chamada ódio. Mate a sua sede de Jesus, amém? Vamos orar então, meus queridos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus o nosso coração. Vamos confessar diante de Deus as nossas dificuldades em viver o amor de Jesus Cristo. Vamos apresentar a Deus o nosso coração duro e pedir que Ele troque por um coração amolecido pelo Evangelho.
Senhor nosso Deus, Deus que a palavra chama de amor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama e que nós amamos, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha aos nossos corações, limpar de todo ódio, de toda amargura, de todo rancor, que nos transforme, ó Deus, para que tenhamos a mesma atitude de Jesus Cristo, que amemos até aqueles que nos fazem o mal, que assim como Jesus olhou para aqueles que o crucificavam e pedia que o Senhor os perdoasse, que assim nós também aprendamos a perdoar e clamar pela sua graça para aqueles que nos odeiam, que aprendamos, ó Deus, a entregar água para o nosso inimigo quando ele tiver sede, a vesti-lo quando ele estiver nu, a orar por ele quando ele nos amaldiçoar. Nos ensina, ó Deus, a sermos pacificadores, reconciliadores, mas mais do que presente no nosso meio, com a presença que se faz no amor que temos uns pelos outros, que cresçamos nesse amor e assim conheçamos mais de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe essa igreja, que não por acaso se chama Ágape, e que ela viva pelo nome que ela carrega, o nome Ágape, mas o nome Deus que se chama amor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus Cristo que nós oramos, amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Em espírito, em verdade, cante. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Cante bem forte. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Levante suas mãos e cante. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em alto cante. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
prazer é viver na casa de Deus, onde flui pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ah, oh, cante. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Cante. Jesus, e louvor ao Rei Jesus. Aleluia! Quantos aqui podem aplaudir ao Senhor? Nós fomos impactados pelas simples palavras do Evangelho de Jesus, mas não é uma simplicidade frágil, é uma simplicidade transformadora, e é nisso que nós estamos crendo aqui como igreja, né, irmãos? Eu queria, já que o Cacau falou assim, vira para o lado e fala alguma coisa, eu vou fazer um trem mais batista ainda. Nós vamos terminar com as nossas mãos dadas, expressando, porque a palavra de Deus diz que o amor na comunhão, não quero os corredores, juntem os corredores, podem vir ao centro aqui, cada um à sua direita, à sua esquerda, e nós vamos cantar isso, que nós somos corpos, porque nós somos corpo, né? Bem ajustados, porque esse amor que nós estamos sendo convidados, desafiados a perseguir, a testemunhar, é a expressão plena daquilo que Cristo veio realizar na terra. Amém? Então, em nome de Jesus, não é religiosidade, é fé, é palavra empenhada, é coração entregue no esforço, nesse movimento de sermos igreja. Nós não estamos aqui só como Ágape, nós temos aqui 2 batistas, já é o suficiente, glória a Deus. Mas nós temos Nova Aliança, nós temos Casa Favorita, nós temos quadrangular, irmão, tem quadrangular crente nessa igreja, aleluia. Mas nós estamos aqui para declarar isso, que nós somos família, e que nós como corpo, vamos expressar a plenitude do amor de Deus,
permitindo que esse coração novo possa entrar e dominar a nossa vida, a nossa história, amém? Depois que a gente cantar, você está abençoado para ir embora, você está livre para comer um lanche lá fora, comunhão, que você quiser fazer, permanecer aqui com o Evandro mais umas 3 horinhas e meia, a gente aguenta aqui, Evandro? Na adoração, quem quer ficar aqui? Vamos ficar aqui até Deus aparecer, irmão? Não, tô brincando, não vou estragar a palavra não, porque Deus habita no meio dos louvor, né? Então vamos, quem sabe Ele não vem. Mas nós vamos acabar cantando isso, declarando fé. E depois você está abençoado. Quem quiser ficar por mais alguns minutos aqui de adoração, fique. Quem não quiser, temos a nossa praça de comunhão ali fora. Vamos fazer isso juntos em nome de Jesus. Vem cá, Evandro, vamos aqui no meio, eu vou cantar com você também. Fazer uma dupla sertaneja. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo. Olha por mão aí, é bem evangélica essa parte, vai. Preciosa é a nossa comunhão. Cante, vai. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo em compromisso, no grande amor de Cristo. Cante aí. Eu preciso de ti, querido, precioso, precioso és para mim, eu preciso, irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso do ser e eu preciso de Deus. Glória a Deus, aplauda bem forte em nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam agraciados no amor, na comunhão do Espírito, na graça de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém.